18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus, dando sequência na melhor programação aqui no melhor Mix do Brasil. Alô você, alô equipe 18 horas, alô Carine Leão. Alô Carlão, muito boa noite. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui, por 18 horas. Mix. É claro, hein? Sempre contando com a sua participação elegante aqui no 18 horas, hein? O nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 994887592, valendo. Vale também para você que nos acompanha pelo YouTube, manda sua mensagem, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Participe conosco. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Amazonas terceiriza para 5 empresas a geração de créditos de carbono. O governo federal faz novos cortes no orçamento e agora atinge até a farmácia popular e o auxílio gás. Atenção estudantes, termina daqui a pouco o prazo de inscrição para o Enem 2024. Ex-namorado e coaching de Dídia Cardoso acabaram de ser presos pela polícia. 6:03, mais uma vez, boa noite para você que está sempre na sintonia certa. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta sexta-feira, 7 de junho de 2024. Você confere até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, Karime, a polícia acabou de prender o ex-namorado de Dídia Cardoso, Bruno Roberto, e o personal Atos Silveira. Exatamente, Carlão. Foi agora no fim da tarde. Detalhe que os dois prestaram depoimento para a polícia essa semana. Foram presos também neste desdobramento da polícia sobre o caso Dídia Cardoso. Foram presos também 2 funcionários da clínica veterinária suspeita de fornecer cetamina para a família de Dídia. André Meirelles está acompanhando esse assunto e fala com a gente ao vivo agora sobre esses novos desdobramentos, essas novas prisões. André, boa noite, André. Isso aconteceu agora no fim da tarde, depois das 5 que a gente estava ouvindo essas informações e confirmando essas prisões, André. Agora a polícia ainda não falou o motivo dessas prisões, como que aconteceu, não é isso? Muito boa noite, Karime, para você, boa noite, Carlão, boa noite aos nossos ouvintes, isso mesmo. Pela tarde aí a equipe do 1º Distrito Integrado de Polícia já tinha ali um mandado de busca, de prisão também, contra 4 pessoas, inclusive as que já passaram ali essa semana, como você falou, deram depoimento sobre esse caso e sobre a participação ou não da seita, de toda essa investigação que está acontecendo aí a respeito da morte da Dídia Cardoso. Então, agora à tarde aconteceu aí a prisão de 4 pessoas, o ex-namorado da Dídia, o Bruno Roberto da Silva Lima, e o coach aí, o treinador que fazia ali para ela esses experimentos de emagrecimento, que é o Atos Silveira. Eles foram presos nesta sexta-feira. Isso é uma nova fase da investigação, desdobramento que está apurando aí a morte da Icinhazinha do Boi Garantido. Além deles, 2 funcionários da clínica veterinária suspeita. Essa clínica veterinária que a gente fala é uma clínica aí que já está aí no inquérito da polícia, sendo investigada aí por fornecer a cetamina à família Cardoso, né? Inclusive José Máximo Silva de Oliveira, ele que é o proprietário dessa clínica, ele segue foragido de acordo com a polícia. De acordo com as investigações, olha, Bruno estava na casa da ex-Sinhazinha no dia em que ela foi encontrada morta. Foi ele que teria acionado a polícia para comunicar essa ocorrência, né? E além de ter usado o carro da Dídia e deixado no dia seguinte da morte dela ali na Avenida Boulevard, na Praça 14, e acabou alegando para a polícia que o carro havia sofrido uma pane. Essa informação, inclusive, foi confirmada pelo advogado Bruno, né? O advogado do Bruno, que é o advogado Luque Pacheco, né? Já o personal Atos Silveira, durante ali o depoimento, ele revelou que a Inciazinha aplicou cetamina de surpresa nele durante uma visita até a casa onde ela morava ali, mas não há informação nesse momento sobre a prisão dessas 4 pessoas, né? A gente apurando toda a situação, a Polícia Civil ainda não tem como fazer uma coletiva nesse momento, ainda hoje, porque assim que está acontecendo, as diligências estão acontecendo nesse momento, eles acabaram de ser presos, estão sendo apresentados no primeiro dia ali na Praça 14, ainda vai ter todo o depoimento, audiência de custódia, tudo isso ainda vai acontecer e a gente
gente vai continuar aguardando aqui para trazer atualização para todos que estão nos acompanhando, né? E olha só, além, né, a mãe, o irmão, a Verônica da Costa Seixas e Marlison Vasconcelos Dantas, que são funcionários de Dígia, estão presos em cumprimento a mandados de prisão preventivas. Foi expedido pela Justiça do Amazonas, né? Agora a maquiadora Claudiele Santos da Silva, de 34 anos, ela foi inclusive liberada da Central de Acompanhamento de Alternativas Penais do Amazonas, a CIAPA, depois de ter a prisão preventiva convertida para domiciliar. E aí hoje pela manhã, a Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, junto ali por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que a gente fala que é a DHS, realizou uma coletiva de imprensa, isso para atualizar as informações, né, reais, concretas de tudo que está acontecendo das investigações, porque na internet, né, Karime e Carlão, há muitas especulações, há muitos áudios vazados, muitos vídeos, muitas situações. Então a polícia prontamente, né, com toda a equipe da Polícia Civil do Amazonas, estiveram nessa coletiva de imprensa, né, que foi organizada no Centro Integrado de Comando e Controle hoje, né, para falar aí sobre essa investigação. E a polícia forneceu atualizações a respeito da atuação, né, no caso da ex-sinhazinha do boi garantido, a Dídia Cardoso. Eles fizeram uma coletiva hoje, mas foi hoje de manhã, né, dando um balanço sobre o caso, falando até então, né, até hoje de manhã, até essa sexta-feira de manhã, o que eles tinham a respeito desse caso, para até oficializar, né? Passar as informações oficiais. Só que, né, agora à tarde, a surpresa foi a prisão dessas 2 pessoas, né? Das 4 pessoas, aliás, não é isso? Isso, tem a informação dessas 4 pessoas, sim, o que pode mudar tudo que a gente vai falar agora. Mas até agora que a gente traz de informação é exatamente o que a Polícia Civil aqui do estado do Amazonas falou durante essa coletiva de imprensa. O delegado Daniel Antoni, adjunto da DHS, né, que é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, informou na coletiva que, em relação especificamente da parte investigativa, a morte da ex-sinhazinha está sendo tratada agora como morte a esclarecer. Até então era como homicídio, mas agora está sendo como morte a esclarecer. Vamos ouvir, conferir aí a fala do delegado Daniel Antoni. A DHS deixa claro que nós estamos tratando ainda com uma situação de morte a esclarecer, em razão de que no local de onde foi encontrado o corpo, no local do óbito, não há um indicativo claro até agora em todos os elementos que nós recolhemos de que essa morte aí tenha sido provocada, de que haja um nexo de causalidade entre esse óbito da senhora Dídia Cardoso e uma atuação omissiva ou comissiva aí de qualquer pessoa que possa levar a gente a um indiciamento, no caso, por uma morte praticada por terceiros, um homicídio ou algo do tipo. 18 horas. Então tá aí, ouvintes, Karime e Carlão, a gente conferiu a fala aí do delegado Daniel Antoni, que é adjunto da DHS. Ele estava falando aí, né, sobre a situação do dia em que a Dídia foi encontrada, né, em cima da cama, ali no quarto, com alguns materiais ao lado que foram recolhidos para a perícia, né. A ex-sinhazinha recebeu os primeiros socorros, inclusive, e que foi acionado, né, segundo as informações da polícia, no dia, o próprio Bruno acabou ligando para a polícia. O Bruno estava na casa da ex-sinhazinha no dia que ela foi encontrada morta. Inclusive, foi ele quem teria acionado a polícia para comunicar a ocorrência. Bruno é suspeito de ter abandonado o carro da empresária também, que o carro estava com ele, numa avenida aqui em Manaus, logo depois da morte da sinhazinha. Segundo a defesa dele, o veículo foi deixado lá depois de uma pane mecânica. Enfim, a polícia seguiu investigando e agora decretou a prisão dele, né? Isso aí. Olha, e também o laudo preliminar do exame de necrópsia da Dídia já aponta para depressão respiratória e cardíaca no sistema nervoso central, isso de causa indeterminada. Por isso, a Polícia Civil aqui do Amazonas aguarda os pedidos de quesitos complementares em relação ao laudo específico para saber se havia uma relação entre essa causa da morte e um possível abuso de substâncias como a cetamina, né? Até então, a causa
da morte então, já foi confirmada através desse laudo do IML, que foi realmente por cetamina ou ketamina, mas o que a polícia busca agora, através também de novos laudos, é se houve abusos. O que isso significa dizer? Se porventura, se por acaso a própria Dídia estava se aplicando e chega um momento em que ela não consegue, por causa do efeito da droga, ficar mais em si, não saber mais o que está acontecendo. E se depois daí outra pessoa continuou aplicando a cetamina nela. Então, precisa desse laudo para que a polícia possa esclarecer de vez. Por isso que morte é esclarecer. Sim, né? Vamos continuar acompanhando a fala da coletiva do delegado Daniel Antoni. Já recebemos o laudo, tá? Acusa, né, como causa morte depressão cardiorrespiratória dos centros bulbares centrais, tá? A gente fizemos uns quesitos complementares em relação ao laudo específico para saber se haveria aí uma vinculação entre essa causa da morte e o possível abuso aí de substâncias psicotrópicas ou depressoras do sistema nervoso central. A gente está aguardando aí a questão do IML e o quanto antes nós tivermos isso vai dar um reforço aí às nossas diretrizes iniciais. 18 horas. Então tá aí, Karine, Carlão e ouvintes, a gente está trazendo aqui atualizações sobre o caso aí da morte da Dídia Cardoso e essas atualizações que a gente está trazendo aqui nesse momento é sobre uma coletiva de imprensa que foi feita hoje pela manhã. A coletiva de imprensa, esses esclarecimentos da polícia ainda sobre a prisão dos 4, né, o personal. Eles ainda não falaram com ninguém. Eu tô tentando aqui, só falando. Uma data prevista, né? A gente continua apurando. A gente está tentando falar com os delegados. Eles não responderam, né, as nossas tentativas, mas estamos apurando ainda o motivo, querendo saber mais informações e até ouvir os delegados a respeito do assunto, né? Afinal de contas, eles fizeram uma coletiva de manhã, como se fosse assim, um grande balanço a respeito do assunto e logo depois saem as prisões, não é, André? E voltando ainda para essa coletiva pela manhã, durante essa coletiva de imprensa, hoje pela manhã, o delegado Daniel Antoni, que a gente ouviu a fala dele, vai continuar ouvindo agora. Ele fala aí sobre a morte da avó da Dídia, né? A Maria Venina de Jesus, que tinha 84 anos. Segundo a polícia, essa morte não é investigada, né? Não é investigada a morte dela, porque ela morreu ano passado, ali no município de Parintins, né? E de acordo com o delegado adjunto Daniel Antoni, que a gente vai continuar ouvindo a fala dela, é considerada, por enquanto, a morte é considerada uma morte natural, né? E para isso, para que a morte dela seja investigada, precisa a família entrar ali com todos os pedidos. Vamos ouvir mais uma vez a fala do Daniel Antoni. A questão da morte da senhora Maria Venina, ela circulou, ela veio à tona, né, por conta de alguns elementos aí que surgiram nas redes sociais e nos aplicativos de mensageria, mas essa é uma situação que ocorreu em Parintins. Tá? É uma situação que, além de ter ocorrido em Parintins, ela ocorreu aí há quase um ano, especificamente. Então, a gente não está trabalhando com qualquer hipótese relacionada à questão da senhora Maria Venina, por enquanto, tá? Até porque se tivesse ouvido aí algum questionamento por parte da causa da morte dela, ela possivelmente teria sido submetida aí aos exames necessários. Então, se a família tiver algum interesse em relação a alguma apuração nesse sentido, eles provavelmente devem nos procurar e a gente vai adotar as providências que entender pertinentes. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala do delegado adjunto da DHS, que é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o delegado Daniel Antoni, falando aí, né, sobre essa especulação, né, inclusive essa especulação é sobre uma possível investigação que iniciou aí após o vazamento de áudios atribuídos à família da Dídia, que aparentemente revoltados acusam a família da ex-dançarina do Boi Garantido de ter causado a morte da idosa, isso por meio de
injeção de anabolizantes e drogas, né? E segundo a polícia, a morte dela aí ocorreu no ano passado, em 2023, por enquanto não está sendo investigado. Olha só, e a Polícia Civil trabalha com várias frentes de investigação, né? Uma delas busca o esclarecimento da morte da Dídia e que é conduzida aí pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, né? A gente fala muito da Delegacia de Homicídios e Sequestros porque toda morte assim não esclarecida, que envolve suspeitas de assassinato, o caso é encaminhado para lá. Já os trabalhos relacionados à questão das drogas e dos maus tratos a animais, que tem também isso dentro do inquérito, estão sendo realizados pelo 1º Distrito Integrado de Polícia e pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, né? Então, todas as falas que a gente trouxe aqui do delegado, né? Todas essas atualizações que foram divulgadas hoje pela manhã. Vai ter novos desdobramentos? Com certeza, né? E é isso que a gente está aguardando nesse momento. Exatamente. Ou pelo menos a fala do delegado que eu estava aqui aguardando. Então é isso, gente. O que aconteceu? O ex-namorado de Dídia e o coach foram presos agora à tarde na nova fase da investigação sobre a morte da empresária. Além deles, 2 funcionários da clínica veterinária suspeitos de fornecer cetamina para a família também foram presos. Obrigada, André Meirelles. Qualquer novidade, chama a gente. Vai estar por aqui. Ok, André, 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha esse detalhe, hein? Que o brasileiro gosta muito de conversar por áudio no WhatsApp. É claro que não é novidade para você nem para ninguém, né? Agora, isso pode ser comprovado. Escuta esse dado é importante. O Brasil envia 4 vezes mais áudios do que qualquer país no mundo, Karine. 4 vezes. É muito áudio, né? Acho que é uma coisa nossa, viu? E a informação é mais do que oficial. O próprio Zuckerberg, quem disse, durante o evento global em São Paulo, nessa quinta-feira. Zuckerberg, inclusive, chamou o WhatsApp de Zap. Olha isso. É um apelido. Além disso, ele disse que a gente envia mais figurinhas e participa também de mais enquetes. Zuckerberg aproveitou para falar sobre a liberação de uma assistente de inteligência artificial. Olha, e esse assistente, no caso, Karine, de inteligência artificial integrada ao WhatsApp, Instagram, Facebook e Message, é o IA, né? Da Meta, inteligência artificial da Meta. Deve ser lançada no Brasil em julho. A tecnologia promete interagir com os usuários, gerar imagens, criar textos e responder perguntas, né? No WhatsApp, no Instagram e no Facebook e no Message, né? Interessante aí. 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Lá é o governo do Amazonas. Terceirizou para 5 empresas a geração de créditos de carbono em 12,4 milhões de hectares de florestas aqui no estado do Amazonas, Karine. Carlão, esses milhões de hectares aí equivalem à metade do estado de São Paulo. E essas áreas estão em reservas e parques de preservação de responsabilidade do próprio estado. E quem tem mais informações a respeito do assunto é o Dinei Araújo. As primeiras discussões sobre o mercado de carbono surgiram durante a Eco 92, no Rio de Janeiro, durante os debates sobre mudanças climáticas. Em 1997, veio o chamado crédito de carbono com o protocolo de Quioto. Já em 2015, um acordo em Paris estabeleceu as metas internacionais de emissões de CO2 ou gás carbônico altamente danoso ao meio ambiente. Com isso, as empresas que mais poluem podem comprar um crédito ou uma área para preservar como forma de compensação às degradações ambientais causadas por essa empresa. E as empresas que têm crédito sobrando podem vender no mercado para as que atingiram sua cota. O Amazonas tem mais de 809 milhões e meio de toneladas de carbono para serem comercializados. E o governo do estado terceirizou para 5 empresas a geração de créditos de carbono em 12 milhões e 400 milhões de hectares de floresta. Essas áreas que estão em reservas e parques, cuja preservação é de responsabilidade do próprio estado, equivalem à metade do estado de São Paulo. Segundo o governo do Amazonas, existem 483 comunidades com mais de 8 mil famílias nas áreas concedidas a empresas especializadas em geração de créditos de carbono. Do total de áreas aprovadas
aprovadas para comercialização do carbono, 21 estão em áreas de conservação, sendo que uma delas, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, passa por 4 terras indígenas. Nenhuma dessas comunidades foi consultada para ao menos saber o que significa o crédito de carbono. As empresas selecionadas pelo governo para vender os créditos de carbono do Amazonas podem ficar com 15% dos valores comercializados a título de custos indiretos administrativos. A doutora em desenvolvimento regional e pesquisadora na área da chamada economia verde, Michele Aracati, explica que um crédito de carbono equivale a 1 tonelada e cada tonelada está sendo comercializada entre $1 no mínimo e $137 no máximo. O que nós temos observado aí com o passar do tempo é que essa comercialização nesse mercado de concorrência perfeita, ele está ocorrendo entre $5 a $10 a tonelada. Com isso, o estado do Amazonas tem a potencialidade de gerar em torno de 2,4 bilhões de dólares somente na comercialização do crédito de carbono. Isso faz com que a gente leve em consideração também a grande potencialidade que o estado do Amazonas tem em função de apresentar ao mundo 97% da sua área de cobertura florestal preservada. Isso faz com que o estado do Amazonas possa sair na frente nesse novo mercado de crédito de carbono e também impulsiona principalmente a preservação em áreas de conservação e áreas restritas aí para a preservação da cobertura florestal. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h22, você no melhor Mix do Brasil. Olha, tem uma situação que todos nós já nos deparamos com ela e acontece em vários lugares aqui em Manaus e Brasil afora, que são crianças, né, pedindo dinheiro nos semáforos e nas ruas, né, verdade, espalhadas aí por aí. Isso é realmente triste, é de cortar o coração. A gente fica no dilema, né? Será ou não? Ajuda ou não ajuda, né, Karine? Dar dinheiro não dá, porque é uma situação delicada. É muito delicada, porque a gente sabe que a maioria dessas crianças são exploradas por adultos. Sim. Gente, algumas, elas são alugadas para ficar pedindo dinheiro na rua, alugadas para outros adultos passarem ali por responsáveis para elas pedirem dinheiro nas ruas. E pensando nessa situação cruel, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania lançou hoje uma campanha justamente para combater o trabalho infantil. Karine, o tema da campanha é o seguinte: o trocado que você dá financia a exploração do trabalho infanto-juvenil nas ruas de Manaus. E quem acompanhou o assunto foi a repórter Nathalie Moraes, que traz os detalhes pra gente dessa situação. Nathalie. Seja vendendo produtos nos sinais ou em situação de mendicância, dezenas de crianças são encontradas pelas principais ruas e avenidas aqui de Manaus todos os dias. Para se ter uma ideia, em apenas um único dia e uma única abordagem social, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania flagrou pelo menos 43 crianças em situação de exploração de trabalho infantil. Nesta sexta-feira, teve um evento no Parque Municipal Lagoa do Japim, Senador Arthur Vigílio Neto, na Zona Sul de Manaus. Com a campanha O Trocado que Você Dá financia a exploração do trabalho infanto-juvenil nas ruas de Manaus. O tema vai nortear a campanha em 2024. A iniciativa é conscientizar a população sobre a esmola dada para crianças na rua, especialmente nos semáforos aqui da cidade. A ação de hoje tenta desarticular a exploração infantil realizada pela própria família em busca de recursos para a sobrevivência, como explica a secretária da SEMASC, Dermi Raiol. O dia 12 de junho é o Dia Mundial de Combate à Exploração do Trabalho Infantil. Hoje, aqui no Japim, nós estamos dando início a essa campanha que é de combate à exploração do trabalho infantil. Como que funciona? A gente está aqui incentivando as pessoas a não doarem, a não incentivar, principalmente nos sinais
sinais, que a gente vê muito isso hoje em dia, as crianças pedindo ou vendendo algum produto no sinal e a gente acha que está ajudando, a gente não está ajudando, a gente está incentivando o trabalho, porque muitas das vezes é um adulto que está por trás disso, é um adulto que às vezes nem tem responsabilidade com essa criança, que está incentivando isso e que às vezes leva a criança para um outro caminho. Então o nosso trabalho aqui hoje é de conscientização durante o mês de junho inteiro. O trocado que você dá financia a exploração do trabalho infantil é o tema da campanha esse ano. Eles buscam combater o trabalho e é essencial para garantir que as crianças tenham acesso a uma educação e saúde de qualidade, além de lazer e desenvolvimento saudável. A população pode contribuir com a proteção dessas crianças por meio de denúncias, como explica a gerente da Semasc, Geisismara Neri. Esta iniciativa se deu no intuito de estarmos identificando e nos aproximando mais dessas famílias como forma de garantir a elas o direito ao benefício dos programas e projetos ofertados pela política pública de assistência social. E esta ação ela é importante para que estas famílias que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social possam alcançar os seus direitos e principalmente fazer com que nossos jovens, crianças, possam estar onde deveriam estar. Para o mês de junho, estão programadas diversas ações de sensibilização, incluindo atividades nos semáforos de Manaus, abordagens sociais nos locais onde ocorre a exploração do trabalho infantil, além de atividades recreativas em espaços públicos e nos centros de referência à assistência social e centros de referência especializado de assistência social, envolvendo grupos de convivência. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 27 minutos. É hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política local. É aquela hora que eu sei que você gosta também, né, Carlão? Sim. Blink já está aqui ao meu lado. Blink, então, finalmente temos novidades no Diário Oficial aqui de Manaus. Foram exonerados aqueles nomes que podem encarar a eleição junto com o prefeito Davi Almeida. Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Sim, foram exonerados. E eu preciso pedir desculpa sobre uma coisa. Conta. Eu passei a semana falando do dia 5, mas eles tinham, na verdade, até dia 6. Eu calculei errado o negócio. Normal, a gente é de humanas. A gente é de humanas, vá. E aí ficou dia 6, mas assim, dia 6 eles lançaram lá pra 21 horas o tal diário. Fizeram de fato um mistério. Eu tentei até esperar até o último momento ontem, mas não deu pra trazer aqui ontem pra você. De qualquer forma, sim, tivemos exoneração de Renato Júnior, né? Que na verdade o nome dele não leva Júnior. No diário eu prestei atenção que não tem esse Júnior, mas ele é conhecido assim. Da também secretária, agora ex-secretária, Chádia Frache. Vamos lembrar que Chádia Frache, ela era a secretária da saúde, no caso, literalmente até ontem. E aí, aconteceu também, quando o Wilson Lima foi se candidatar a reeleição, né, de governador, como está a situação agora de Davi Almeida, que está se candidatando à reeleição. Quando foi a vez de Wilson Lima, a Chádia também saiu da secretaria e também se falou que ela poderia ali, né, ser o vice, ser a pessoa que Davi indicaria como vice. Então, é a segunda vez que Chádia está colocada nessa situação de possível vice, só que dessa vez de Davi Almeida. Da outra vez ela saiu e depois voltou porque não foi para vice de ninguém. Exatamente. Entendi. Não ficou o Tadeu de Souza, que até hoje é o vice, apesar de vice de Wilson Lima, que agora, né, rompe com o Davi Almeida. Tadeu é muito mais time Davi do que o Wilson Lima, apesar de ser o vice-governador. O Wilson que não consegue se dar bem com o vice nunca, né? Com Carlos Almeida também, não foi uma boa relação aí com o Tadeu, enfim. Bom, mas só trazendo esse alerta, porque se acontecer novamente com Chádia, ela pode pedir música no Fantástico, né? Porque toda vez ela sai, fica nessa esperança, aquela coisa que vai e não vai, e aí, enfim. Renato Júnior saiu, Chádia saiu, e aquele William, esqueci o sobrenome dele, peraí um momentinho. Mas ele foi só o BNC quem falou que ele poderia ser vice. O William, o tenente William, né, da Casa Militar, ele saiu também. Aí, assim, tem 3 nomes que são possíveis vice.
Sim. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que não seja nenhum. Pode ser que mais pra frente, ainda é muito cedo, de fato. O nome do Renato Júnior tá muito em alta quando o assunto é vice. Mas, gente, ele só vai anunciar isso realmente quando for a data ali, limite pra falar sobre o assunto. É o William de Oliveira Dias. Isso ele mesmo. Aí, que é o chefe da, né, Casa Militar. Casa Militar, isso aí. E assim, aí são 3, né? Só um vai ser o vice, né? Só então, um vai ser o vice. Aí vai, deixa eu só dizer quem ficou no lugar, né? Porque, na Sensa, que era a Chádia, ficou o Djalma Coelho, ele já era sub da Chádia, então meio que já era esperado. Os outros também ficaram na mesma situação, já eram sub e subiram ali pro comando. O outro que ficou no lugar do Tenente William foi Renato Araújo Mota. E também no lugar da Semif, né, no Renato Júnior, ficou o Eliatan Botelho. Todos os 3 eram sub e viraram os secretários da pasta, respondendo ali pela pasta. Teve também a nomeação, no caso não uma exoneração, a nomeação do advogado Paulo Radim para ser secretário da Secretaria Extraordinária. Por enquanto é isso, cara. Teve outros também, né? Fora esses 3, né, que foram exonerados ou nomeados. Teve. Processo. Além do Radim, teve mais gente. Olha, eu acho que Davi aproveitou, viu? Sim, aproveitou. Acho que ele foi na leva um monte de gente. Ele não tava afim de ver um pessoal por lá. Era pra tirar um pra vice, mas pode tirar 30. Porque foi por aí, assim. Limpa. Foram uns 20, né? Foram praticamente 30, mas só que assim, nem todos num lugar de secretário, lugares assim. Teve também gente que era assistente técnico número 2, não sei o que. Então, das 1, das 2, das 3. Aí, por exemplo, tivemos nomeação nova ali na Dr. Thomas. Certo. A Oreni Braga, que era vice lá na Manaus CUT, saiu dessa vice, foi exonerada de vice e passou a ser a pessoa do Dr. Thomas. Foi a diretora, né? Passou a ser a diretora da Fundação de Apoio ao Idoso, Dr. Thomas. A Oreni vive daqui pra ali, né, cara? Tá sempre, verdade. Isso foi lembrado pelas pessoas na internet, viu? Desde o governo do estado que ela faz isso. Mas enfim, então foram 10, o lugar né? dela... E aí essa confusão toda, porque exonera, mas tem que nomear também. Você não pode deixar a pasta abandonada. Sim. Aí no lugar dela, lá na Manaus CUT, ficou a Marta Moutinho da Costa Cruz, que é uma psicóloga. Outro nome que a gente pode falar, do Paulo Radim. O Paulo Radim, eu acho que é importante a gente ressaltar, vou falar dele aqui de novo, porque ele é muito ligado ao PSD. Ele é presidente municipal do PSD. PSD de quem? Senador Omar Aziz. Ou seja, dedo, mão e braço e tudo de Omar Aziz nessa nomeação. Omar não é escondido, né? Não é uma coisa que tá no bastidor, isso é sabido. Omar faz parte do circo aí de aliança de Davi Almeida, tanto ele quanto Eduardo Braga. Por falar em Braga, mas eu vou deixar vocês me perguntarem, eu tô muito acelerada hoje. Blink, também teve aquele pessoal que ia sair, acabou não saindo, não tivemos a exoneração. É chata essa palavra, né? É ruim essa palavra, né? Não tivemos a exoneração nem do secretário de Habitação Jesus Alves e nem de Dulce Almeida, secretária de Educação. É isso? É isso. É porque Jesus Alves, ele também estava naqueles nomes. Falavam de Renata, de Chádia, do William, mas Jesus Alves, até antes de trazer Chádia e o William, ele já estava. Tanto o Renato quanto o Jesus Alves, que é o secretário de Habitação. Outra pessoa completamente ligada a Omar Aziz. Perdão, esse no caso é Eduardo Braga. E aí seria, né, uma dobradinha ali, Davi, Braga e tal, se ele viesse como vice. Só que não saiu. Ele não saiu, não tem o nome dele como exonerado. Portanto, a gente sabe que Jesus vai continuar na prefeitura de Manaus. Normalmente ele não virá como vice, porque, né, o prazo acabou e ele não saiu. Quanto a Dulce, ela não viria como vice, não era isso que estava em jogo. Mas o que estava em jogo no caso dela é porque Davi anunciou, em uma reunião ele falou que ele tiraria ela ou em abril ou em maio,
porque ela seria a coordenadora da campanha dele. Assim, ela ia ficar afastada da Secretaria de Educação e iria coordenar a campanha dele. Ela pode, como secretária de Educação, coordenar a campanha dele? Legalmente, ela pode. Não há nada que impeça. Entretanto, não é muito viável você ocupar essas duas posições. Secretaria de Educação, ela é gigante, tanto na prefeitura quanto no governo. O secretário ali, ele tem que atuar, tem que estar de perto. E coordenar uma campanha, preciso nem explicar, pesado, né? É uma situação que você tem que estar de corpo e alma. Full time. Então, ela não ser exonerada causa estranheza. Ela pode ser exonerada mais pra frente? Pode acontecer também. Mas a gente estava esperando isso até antes, né? Pelo anúncio de Davi, e não veio essa exoneração. Beleza, Cíntia, mudando de assunto, inclusive um assunto que nós até já comentamos ontem aqui, Coronel Menezes, né, que foi vítima de um áudio de uma conversa particular. Parece que tem novidades aí, vazou esse áudio aí, e ele disse que não se sentia prejudicado, mas mesmo assim ele fez a denúncia. Pois Cíntia. Eu quis trazer esse assunto de novo porque eu tive a oportunidade de conversar com ele, mas o programa tinha acabado. Mas antes de eu entrar nesse assunto, só rapidão, é porque tá rolando aí uma informação que ela não é verdadeira. E aí, se você ouvir, já sabe, já tá avisado. O nome da Chádia, do Renato e tudo mais, se eles não virarem vice, candidato a vice, eles não podem virar candidato a vereador, viu? Porque nesse caso eles teriam que sair da prefeitura em abril. Dia 6 de abril. Aí já era. Então, se não for vice, não será nada. Essa é a realidade da vida. Ok, respondendo sobre Coronel Menezes. Teve aquela situação do áudio vazado, nesse áudio que era um pouco comprometedor ali para Menezes, porque ele tem um lema, né, de Deus, Pátria e Família, e nesse áudio se falava sobre possível relação extraconjugal, um possível negócio um pouco obscuro ali, enfim. Eu não posso colocar o áudio porque ele é ilegal, porque realmente é uma conversa privada que vazou. Ele não nega, ele não fala que houve inteligência artificial, nada desse jeito, mas ele diz que houve manipulação, e a ilegalidade também está em divulgar um áudio que era na vida privada. Mas ele falou que ainda assim entende que esse áudio não vai prejudicá-lo. Lembrando, ele é pré-candidato a vereador. E esse áudio não vai prejudicá-lo na candidatura porque é um áudio ilegal. E as pessoas vão entender que é um ataque e tudo mais. Então ele entende que não vai refletir na urna. Achei interessante trazer essa posição do Menezes, que eu só pude ter depois, né? Que o programa acabou. Ok. E é isso. Trago mais informação pra você segunda-feira. Obrigada, Cíntia. Até segunda. Bom fim de semana. Valeu, Cíntia. Bom fim de semana pra você. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, atenção, hein? A inscrição para o Enem, pessoal, termina hoje, tá certo? O prazo vai até às 10h59 desta sexta-feira. Horário de Manaus, né, Karine? 10h59, horário de Manaus. Já o prazo para pagar a taxa de inscrição de R$ 85,00, que confirma a participação aí, toda a inscrição do Enem, vai até o dia 12 desse mês de junho. Bom, lembrando que os beneficiados pelo projeto Pé de Meia vão ter direito a R$ 200,00 extra. E a repórter Eugênia Araújo explica pra gente. Os amazonenses podem fazer a inscrição até às 10h59 de hoje, sexta-feira, o que equivale a 11h59 do horário de Brasília. A data vale também para os pedidos de atendimento especializado. Aqui no Amazonas, os estudantes da rede estadual de ensino também podem realizar as inscrições nos laboratórios de informática das próprias escolas, com auxílio da equipe pedagógica. As escolas foram mobilizadas para incentivar a participação dos alunos finalistas do ensino médio no Enem. Os alunos da rede pública de ensino que estão na terceira série do ensino médio e que ainda não se inscreveram têm direito à isenção e não pagam a taxa de R$ 85,00, como explica a diretora do Departamento de Gestão Escolar da Secretaria de Educação do Amazonas, Aparecida Carvalho. O estudante da terceira série do ensino médio não pode ficar de fora. O estudante da terceira série do ensino médio da escola pública é isento, e esse exame, lembrando,
que ele é a porta de entrada para as universidades. Você, aluno que ainda não realizou a sua inscrição, procure a sua escola, que as escolas estão de portas abertas para lhe auxiliar nesse processo. Lembrando que os alunos que são inscritos no Pé de Meia, se realizarem as 2 etapas do Enem, recebem R$200 a mais. Então, não perca, não fique de fora, realize a sua inscrição. Os R$200 extra aos estudantes beneficiados pelo programa Pé de Meia, que participarem do Enem esse ano, virá após a conclusão do ensino médio. Para se inscrever, é preciso acessar a página do participante do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. É preciso informar o número do CPF, data de nascimento, dados pessoais e endereço. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h40, você era o melhor mix do Brasil. Continue aí. Daqui a pouquinho, aqui no 18 horas, o governo federal faz cortes no orçamento que afetam a farmácia popular e também o auxílio gás. Importante, esse assunto você confere já no 18 horas. 18 horas. E agora a previsão do tempo em final de semana, sábado e domingo. E é com você, Karine. Previsão do tempo. Bora lá, Carlão, para este sábado a previsão do tempo é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 53% e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 95%. Para o domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, também com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 61%. E a mínima prevista é de 25% e a máxima não deve passar dos 30 graus. Olha, 2 anos depois dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, lideranças cobram segurança na terra indígena Vale do Javari, como explica o repórter André Meirelles. Mesmo depois de 2 anos da morte de Bruno e Dom no Vale do Javari, o membro da coordenação da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Unijava, Beto Marubo, conta que a criminalidade ainda predomina na região. Infelizmente, a situação que está lá é subhumana, é ineficaz e nós a cada momento estamos perdendo terreno para o crime organizado, para as quadrilhas transnacionais, uma região de fronteira. Beatriz Matos, viúva do indigenista Bruno Pereira, disse que esse crime, se ficar impune, outras ações criminosas podem ocorrer na região. A gente espera que seja feito realmente um trabalho de desmantelamento daquela cadeia criminosa que, se não for tratado isso, vai vitimar outras pessoas, né? E, sobretudo, as lideranças indígenas. Profissionais e amigos do jornalista britânico inauguraram um instituto sem fins lucrativos com o nome de Dom Phillips. Alessandra Sampaio, viúva de Dom e diretora-presidente da entidade, pontua que o instituto busca conhecer mais a Amazônia e lutar pelas causas da região. A gente só consegue cuidar de uma coisa que a gente conhece. Então, quanto mais a gente conhece a Amazônia, quanto mais a gente entende a importância da Amazônia, provavelmente as pessoas vão ficar inspiradas para defender, para proteger, para entrar nessa causa, para se engajar na questão da proteção. 4 suspeitos, entre eles o mandante e outros apontados como executores do crime, estão presos e aguardam definição da justiça para julgamento. As investigações dos assassinatos continuam sob responsabilidade da Polícia Federal. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus, 6h43. Vamos para Brasília? Vamos lá conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver. Fala, Cadu aqui no vídeo com a gente. Então, Cadu, tá cada vez mais difícil ser classe média, ser brasileiro, ser pobre, qualquer coisa aqui. Lisorete. Tá difícil, viu? Porque depois de aprovarem lá a taxação das brusinhas, agora o governo fez cortes orçamentários e cortes em frentes importantes para a população. Estou falando da farmácia popular e do auxílio a gás. Mas, Cadu, esse corte no orçamento vai afetar também outras áreas, não é? Conta mais pra gente, Cadu. Boa noite. E agora, Cadu? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Tá difícil defender o governo Lula, né, gente? Não tá é? difícil. Olha,
Karime, esse ano o governo Lula já cortou 5 bilhões e 700 milhões de reais em despesas não obrigatórias, mas que são importantes para as atividades essenciais à população. Esses cortes aí para se manter dentro do teto de gastos, para estar dentro das regras do arcabouço fiscal, porque essas regras do arcabouço prevêem sanções ao governo, né? Inclusive impeachment, né? Enfim. Segundo o Ministério do Planejamento, 83 órgãos federais tiveram seus orçamentos diminuídos com essa tesourada ao longo desse ano. Nesse grupo se destacam aí a Polícia Federal, a Receita Federal, as Forças Armadas. A Polícia Federal, por exemplo, perdeu aí ao longo desse ano 200 milhões de reais em seu orçamento. E a gente está em junho ainda. Já perdeu 200 milhões. E entre os programas do governo federal afetados estão aí, como vocês disseram, Farmácia Popular e o Auxílio Gás. O Auxílio Gás sofreu um corte aí de quase 70 milhões de reais. O Farmácia Popular teve uma redução de 185 milhões no sistema de gratuidade, ou seja, o remédio 100% de graça, e de 107 milhões de reais no sistema de copagamento. Quando a pessoa paga uma parte do medicamento, o governo paga a outra parte. E na área de educação, Karime, o governo fez cortes no programa de escolas em tempo integral, que é um programa prioritário do Ministério da Educação. A gente lembra que houve aquela briga, aquele debate com relação às escolas cívico-militares e as escolas de tempo integral. O governo optou pelas escolas de tempo integral, enquanto os governos de direita optaram pelas escolas cívico-militares. Houve aquele debate grande, né? E nessa questão do programa de escolas de tempo integral, o corte foi de 165 milhões de reais. Não dá para entender, né? Karime, aliás, dá. Karime, o governo vem fazendo a gente percebe aí que o governo, ele vem fazendo cortes em órgãos estratégicos, né? E não está conseguindo bancar aqueles programas sociais importantes, relevantes para a população, que são as bandeiras do governo Lula, que foram utilizados como plataforma política da campanha de Lula. A razão disso é que a conta não fecha, né? O governo segue mantendo a máquina pública inchada, se nega a cortar na própria carne, e aí não tem dinheiro para custear aquilo que é essencial para a população, tá? Porque no papel diz que é despesas não obrigatórias, mas é muito importante para a população. A despesa com a Previdência, por exemplo, Karime, esse ano aumentou em 13 bilhões de reais, com aposentadorias, pensões e o BPC, o benefício de prestação continuada. No ano passado, tiveram aí as despesas com desastres climáticos. No ano passado teve as queimadas do Pantanal, queimadas na Amazônia, seca dos rios. Esse ano teve agora as enchentes no Rio Grande do Sul. No início do ano teve a crise da dengue, né, que fez o governo comprar milhões de vacinas. Ou seja, é muita despesa emergencial. E para ter dinheiro em caixa para bancar tudo isso e manter as atividades importantes para a população, o governo deveria fazer cortes em áreas não essenciais, fazer reformas econômicas, reduzir viagens, cortar benefícios, cortar gratificações, transformar alguns ministérios em secretarias, porque são 30 e poucos ministérios, cortar na própria carne. A máquina pública é muito inchada. O momento é outro, Karime e Carlão. Os desafios são grandes, o governo Lula está longe de fechar a conta no azul e ainda acredita que vai chegar ao fim do mandato com déficit zero. Não dá para fazer isso. Nossa. Quem está sofrendo é a população, claro, né? Que é quem paga isso tudo. Quem paga essa conta toda, no fim das contas, é a população, a classe média, que é quem mais paga imposto, que é quem mais paga e tem aquela questão, a questão o governo quer arrecadar em cima, principalmente, dos serviços digitais, streamings, né? E a questão da taxação das brusinhas e a questão do transporte por aplicativo. A gente percebe que o governo já não tem mais por onde buscar arrecadação e agora está buscando os meios digitais, que eram meios alternativos, onde a gente lucrava, né? A gente, aliás, gastava menos. Sim. E agora a gente vai gastar mais, né? Os países estão desesperados por dinheiro. Parece que a conta, o rombo lá aí em Brasília não dá para fechar. Deve ser muito maior do que a gente imagina, porque o que parece é que eles estão desesperados mesmo. Eles têm que cortar na carne, que nem o vão Cadu nunca, falou, né, mas Carlão? isso daí é difícil. Cadu, que história é essa que a Polícia Federal está pedindo ajuda para a Polícia Argentina, a Polícia dos Hermanos, para recuperar fugitivos naqueles atos do 8 de janeiro, Cadu? O que houve, Cadu?
Carlão, segundo a Polícia Federal, pelo menos 60 pessoas que respondem criminalmente no processo do 8 de janeiro teriam fugido para a Argentina. São pessoas condenadas e também investigadas por participação na invasão aos 3 poderes aqui em Brasília. Inclusive, Carlão, há relatos de que algumas pessoas que usavam tornozeleiras eletrônicas destruíram o equipamento, arrancaram, cortaram, enfim, e atravessaram a fronteira. E conforme as investigações da Polícia Federal, essas pessoas atravessaram a fronteira ou a pé ou de carro. E ao chegarem na Argentina, elas foram acolhidas por grupos simpáticos ao atual presidente Javier Milei, e agora essas pessoas alegam estarem sofrendo perseguição política aqui no Brasil e pedem asilo político na Argentina. Então, semana que vem, o Ministério da Justiça prometeu que vai encaminhar a lista completa com os nomes dos fugitivos para que as autoridades argentinas possam fazer aí a captura e também a extradição dessas pessoas. Carlão, é interessante esse movimento porque a direita ela costuma operar sempre de forma muito organizada, sincronizada, estruturada para que não haja furos, né? É uma coisa diferente, é diferente da esquerda. A direita ela é muito organizada. Essa fuga em massa para a Argentina, ela está acontecendo com o apoio de políticos daqui e de lá, viu? Enquanto que ocorre esse movimento em busca de asilo político, esse movimento aí, a Câmara dos Deputados do Brasil se movimenta para avançar aquele projeto que pede anistia dos presos do 8 de janeiro. A matéria está avançando na Comissão de Constituição e Justiça, que é hoje comandada por uma parlamentar de extrema-direita, e ela já designou essa semana um novo relator, que vai emitir um parecer provavelmente favorável na semana que vem. Então são 2 movimentos que a gente vai prestando atenção. Coisa sincronizada, está saindo o Alexandre de Moraes, a Câmara está avançando com a ajuda de Arthur Lira, que quer o voto dos parlamentares da extrema-direita para ele eleger o sucessor dele. Tem todo um jogo, toda uma estrutura em que a extrema-direita vem se aproveitando dos pontos aí em aberto para poder se estruturar e tentar mudar o cenário que hoje está, né? Carlão e Karim. Tomara. Toda uma estratégia, né, Cadu? Obrigada pelas informações, valeu, Cadu. Sextou, bom fim de semana. É segunda, hein, Cadu? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. 18 horas. Olha só, vamos agora a Karime Leão. Nós temos participação elegante aqui no... Elegante, adoro. Participação bacana, Karime. Vamos conferir aí lá. O nosso querido, quem mandou foi o Vanderlan, olha, o Vanderlan Carvalho. Vamos ouvi-lo agora no 18 horas. Com você, Vanderlan. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karine. Boa noite, Cíntia Blinco. Olha isso. Carlão, Karine e Cíntia. Sobre as crianças no semáforo aí. Sim. É muito legal ver essa secretaria aí que criou isso, fez essa campanha aí para ninguém doar dinheiro pro pessoal do semáforo. Sim. Só que eu gostaria que o pessoal do Conselho Tutelar reagisse. Eles têm que sair do gabinete e vir pra rua. Não precisa ser denunciado. A gente não precisa denunciar, não, para o Conselho Tutelar. Eles têm que vir pra rua, os semáforos, que eles vão ver as pessoas nos semáforos, as crianças e os marmanjos usando as crianças. Eles ficam lá na sombra, lá, só olhando, mandando as crianças pedir. Dá dor no coração quando a gente chega lá, o garotinho bate na sua janela lá para pedir o dinheiro, entendeu? Isso é muito triste, mas é o que acontece. Pega o dinheiro para dar para os marmanjos. Então, uma boa noite a todos do 18 horas. 18 horas. Valeu, Vanderlan. Tá certíssimo, uma triste certíssimo. realidade. Triste realidade. Realmente, o poder público tem sim que ter mais ação. E para as ruas, né? Exatamente. Dá uma geral. Valeu, Vanderlan. Obrigado pela sua participação. Você também pode participar. O nosso WhatsApp é o 994887592. À sua disposição. Mix. Olha só, hein, Karime ouvintes, entramos no Junho Violeta, campanha nacional que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de denunciar todo e qualquer tipo de violação dos direitos da pessoa idosa, Karime. Importantíssima questão, Carlão. Escuta esse dado, tá? Dos Centros de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Foram registrados aqui em Manaus quase 2.000 ocorrências só nesses primeiros 5 meses do ano. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes. O primeiro Centro Integrado de Proteção em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
foi criado em 2007, com o objetivo de promover a proteção e também a defesa dos direitos da pessoa da terceira idade. No local, são disponibilizados atendimentos psicossociais, registro de denúncias, orientações e também encaminhamentos, como apoio nas áreas de assistência social e psicológicos. Os centros são coordenados pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas. Só no ano passado, os locais atenderam mais de 1.400 casos de violação. Mas nos 5 primeiros meses deste ano, já foram mais de 1.700 ocorrências atendidas nos CIPIDs. Antes, havia somente uma unidade que funcionava ao lado da Delegacia do Idoso. Agora, outras regiões da cidade passaram a contar com o serviço, de acordo com a secretária titular da Sejusc, Jussara Pedrosa. Com a ampliação do serviço, é natural que os índices de violência contra o idoso aumentem. E a gente intensificou bastante mesmo os canais de comunicação, os canais de denúncia e também descentralizamos os equipamentos. Antes nós tínhamos somente o CIPID que funcionava ao lado da Delegacia do Idoso e agora não. Nós posicionamos alguns CIPIDs na Zona Norte e na Zona Leste, onde estatisticamente é o maior índice de violência contra os idosos. Nesse mês de junho, são realizadas ações do Junho Violeta por todo o Brasil. Essa campanha faz parte de uma série de ações de trabalho de conscientização da população para mostrar a importância de denunciar todo e qualquer tipo de violação dos direitos da pessoa da terceira idade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, giro esportivo agora com o Cid Soares, que já está na área. Cid Soares, quais são os destaques para hoje, para amanhã e para domingo e para segunda também? Manda logo para segunda também, Cid. Faz logo um compilado. Fala, Cidão, e aí? Tudo certo? Tudo certo, irmão. Boa noite, boa noite. Boa noite. Oi. Bom, olha só, o Amazonas Futebol Clube volta a jogar pela Série B do Brasileirão amanhã às 4 da tarde no estádio Carlos Amite. Eu tô pensando em passar por lá. Legal. Contra o Brusque de Santa Catarina. Bora, Carlão? Me pega lá em casa. Bora. Ano passado, Onça Pintada superou o Brusque para faturar o primeiro título brasileiro do futebol amazonense da história. Esse será o 4º confronto entre essas duas equipes. Né? Os ingressos da partida podem ser adquiridos de maneira presencial na bilheteria do estádio Carlos Amite amanhã mesmo, a partir de 1 da tarde. E a venda online segue disponível no site achetickets.com.br até o meio-dia de amanhã. Os bilhetes estão sendo vendidos a partir de R$30. E olha, hoje a crise do Corinthians se aprofundou. Horas depois aí da patrocinadora Vai do Bet comunicar a rescisão contratual, diretores de cargos importantes deixaram a cúpula do clube. É o caso de Rosala Santoro, que era diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor adjunto de futebol. Eles entregaram os cargos ao presidente Augusto Melo e essa decisão foi tomada em conjunto pelos membros do movimento Corinthians Grande, grupo político aí que dá sustentação à gestão do Augusto Melo. E esse desembarque já havia sido ensaiado mês passado. A gente até tocou nesse assunto. Mas na ocasião, o presidente conseguiu convencer os aliados a permanecerem. Só que dessa vez a decisão é irreversível. E olha, segundo o vice-presidente Armando Mendonça, também faz parte do movimento Corinthians Grande, mas ele permanece no cargo, já que ele foi eleito, não foi nomeado. E a situação não para por aí. O goleiro Carlos Miguel avisou ao Corinthians que vai deixar o clube também. O Timão ainda tenta convencer o jogador a renovar o atual contrato, que é válido até o fim de 2025. Mas ele tem em mãos ofertas do Nottingham Forest e do West Ham, ambos lá da Inglaterra. Carlos Miguel está descontente com a atual gestão pela forma como o dia a dia do clube tem sido conduzido, além da recente saída dos jogadores experientes como Cássio e Paulinho. Olha, para encerrar, uma notícia não muito boa, né? Até triste. Morreu em São Paulo hoje, aos 59 anos, o campeão olímpico de vôlei, André Felipe Falvo Pereira, o Pampa, vítima de câncer. Ele é ex-atleta integrante do time vencedor nos Jogos de 1992. Estava internado na Beneficência Portuguesa, centro da capital paulista, desde abril, quando foi transferido de um hospital de Campos dos Goitacazes, lá do Rio de Janeiro. Desde o início do ano, o Pampa fazia tratamento contra um linfoma
um tipo de câncer aí que se origina no sistema linfático. E a morte do ex-jogador foi confirmada pela Confederação Brasileira de Voleibol, que divulgou uma nota de pesar. E era o que tínhamos para hoje. Poxa, Cid, que notícia triste, né? Encerramos a semana, é muito triste. Um ídolo pra gente, né? Pra nossa geração, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida, muito obrigada. Boa noite, um bom fim de semana. Valeu, Cidão, até segunda, hein? Volta na segunda. Valeu. Até segunda. Valeu, um grande abraço. Cid Soares, Giro Esportivo, agora 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil hoje tem uma data a comemorar, é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O objetivo é celebrar a importância da liberdade de expressão para a nossa sociedade e de manter o combate à censura, denunciando os problemas que os jornalistas enfrentam no Brasil. A data brasileira do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa não é celebrada no mesmo dia que a comemoração internacional, ocorrida em 3 de maio. O dia 7 de junho foi escolhido porque esse foi o dia em que um manifesto contra a censura da ditadura militar foi divulgado e assinado por quase 3 mil jornalistas em 1977. Nada como relembrar a luta diária dos profissionais que levam informações dos fatos aos milhares de brasileiros. Os que combatem as fake news que tanto prejudicam os cidadãos. E de dizer com toda a força que não existe democracia sem o trabalho da imprensa livre. 18 horas. 7 em ponto, Karime, e agora até segunda, né? Até segunda, obrigada pela companhia, beijo, até segunda. Tchau. Você ouviu 18 horas.